Então, capacidade elétrica e capacitores, né, tem a ver com dielétricos, polarização. A capacidade elétrica, tá? Vimos que um potencial elétrico na superfície de uma esfera, né, de raio R e carga Q, né, é dado por uma equação, né, semelhante à de uma carga pontual, né, colocada no centro da esfera. Se a esfera está rodeada por um dielétrico, né, a gente substitui a permissividade do vácuo, né, elétrica, do vácuo, pela permissividade do material dielétrico. Agora o potencial é da mesma forma, só trocando o ε0 pelo ε. A relação, né, ou razão da carga com o potencial, né, para a esfera é uma quantidade constante, independente da carga. Então, Q sobre o potencial, né, é 4πε R. R é o raio da esfera, da casca esférica, ou da esfera, sendo a carga na superfície da esfera. Essa afirmação vale para todos os condutores carregados de qualquer forma geométrica. Então, portanto, a capacidade elétrica, né, de um condutor isolado é definida como a razão de sua carga pelo potencial elétrico. A capacidade elétrica é igual a Q sobre V, ou capacitância, né, se for capacitância. Então é a carga pelo potencial. A unidade, né, da capacidade elétrica é a unidade de carga dividida pela unidade de potencial, é o coulomb por volts, né, igual a coulomb vezes volts a menos 1. A capacidade elétrica, né, de um condutor, né, é expressa por coulomb vezes volt a menos 1. E se chama Farad, abreviada pela letra F, em homenagem ao Michael Farad, o Michael Farad. Então, Farad é igual, vou botar aqui o 1 para não confundir com força, né? Um Farad é igual a 1 coulomb por volt, né? Farad é esse pesquisador inglês, né? Ele era físico e químico, era experimental, ele viveu de 1791 a 1867. Farad, a unidade, né, de medida é uma homenagem a ele. E se define, né, como a capacidade elétrica de um condutor isolado cujo potencial elétrico, depois de receber uma carga elétrica, né, de 1 coulomb, é 1 volt. Então, em função das unidades fundamentais, né, nós podemos escrever o Farad, né? O Farad como coulomb por volt igual a metal quadrado vezes quilograma menos 1 vezes segundo ao quadrado vezes coulomb ao quadrado. Eu esqueci de colocar a figura de um capacitor aqui, né? Vou falar de capacitor, mas não coloquei a figura. Vou ver se eu coloco aqui, que é na unidade de Farad, o componente eletrônico que usa essa propriedade de capacidade elétrica, né, é chamado de capacitor. Vou falar daqui a pouco. Então, a capacidade elétrica de um condutor esférico, né,
como indicado, né, é a carga pelo potencial, 4πε é. Se a esfera carregada está no vácuo, né, temos para a capacidade elétrica a diferença é só a permissividade do meio, do vácuo e do material. Então, portanto, né, rodear uma esfera, em geral, qualquer condutor com um dielétrico, né, aumenta sua capacidade por um fator, né, epsilon sobre epsilon zero, a razão entre as permissividades dos meios. Da capacidade no meio, no dielétrico e no vácuo, né, dividido um pelo outro, é igual a epsilon sobre epsilon zero, permissividade elétrica do meio pela permissividade elétrica do vácuo. Então, isso é devido ao efeito, né, de blindagem das cargas, né, opostas que foram induzidas sobre a superfície do dielétrico adjacente, né, ao condutor. Tá? E decresce, né, o potencial do condutor pelo mesmo valor. Se aqui essa razão é constante, né, porque sobre V é constante. Se eu diminuo a carga, né, a carga efetiva menor, eu também diminuo o potencial. Bom, isso aqui é constante. Então, capacitor, né? O conceito de capacidade elétrica, né, pode ser estendido para um sistema de condutores. Então, eu considero o caso de dois condutores, tá, tendo cargas mais Q e menos Q, conforme a figura aqui. Eu tenho dois condutores e tenho um meio entre eles. Poderia ser o vácuo, poderia ser uma substância, um dielétrico, né? Se V1 e V2 são seus respectivos potenciais, né, de modo que V igual a V1 menos V2, né, é o potencial, é a diferença do potencial, né? Então a capacidade elétrica do sistema se define como a carga pela diferença do potencial dos dois condutores, Q sobre V. Então, esta disposição, né, constitui o que se chama um capacitor. Que é o que? Você tem dois condutores, né, separados e um meio entre eles. Então, isto constitui um capacitor. Esse meio, né, pode ser o vácuo, pode ser uma substância. Né? Então, você tem dois condutores com potenciais diferentes, né? A razão entre a carga e o potencial dos condutores é a capacidade elétrica. Isso constitui um capacitor, que é um componente eletrônico, né, mas pode acontecer, por exemplo, entre dois fios. Então, nós vimos que o meio, né, ele aumenta a capacidade elétrica do sistema, no caso desse sistema aqui é um capacitor. Então, se usa diferentes meios, né, para ter diferentes capacidades entre os condutores, capacidades elétricas. Né? Então, um capacitor típico, né, é formado por dois condutores planos, tá, e paralelos separados por uma distância d, com o espaço, né, preenchido entre eles, tá, por um dielétrico, com o espaço entre eles, né, ocupado por um dielétrico.
aqui, tentar aqui. Tenho duas placas com potenciais diferentes, então eu tenho cargas diferentes nas placas, e entre elas tem um meio. Pode não ter nada, pode ter o vácuo é vazio, né? Mas pode ter uma substância, e isso constitui um capacitor. Pode ser dois fios, por exemplo, né? Tem uma capacitância entre eles dois, tem um dielétrico, né? Um isolante entre eles, né? Isso provoca a criação do capacitor, né? Entre os dois fios. O campo elétrico no espaço entre os condutores, né? É uniforme, no caso aqui das duas placas, né? E é dado pela a divisão da diferença do potencial pela distância entre as placas, entre os condutores, né? Então, se sigma é igual a carga sobre a superfície, né, a densidade superficial de carga, né, a intensidade do campo elétrico, né, no espaço entre as placas, né, como nós vimos usando a lei de Gauss, é sigma sobre epsilon, onde epsilon, né, agora é a permissividade do meio, né, do material entre as placas. Então, usando essa equação aqui, eu escrevo a diferença do potencial igual ao campo vezes a distância de separação entre os dois condutores, mas o campo é sigma sobre epsilon, né? Eu substituo o campo aqui por sigma sobre epsilon, e sigma é a carga, né, sobre a superfície. Então, eu multiplico pela superfície em cima e embaixo, no numerador e no denominador. Então, eu fico com sigma vezes S é a carga. E embaixo fica a permissividade elétrica vezes a superfície, a área da superfície. Portanto, a capacidade elétrica do sistema, né, se aqui é a diferença do potencial, e eu tenho a carga aqui, né, eu divido os dois lados pela carga e inverto, né, para obter carga sobre potencial, que vai me fornecer a capacidade elétrica, né, como a permissividade elétrica do meio entre as placas, tá, vezes a área das placas, o S, né, e a distância entre as placas. Isso dá a capacidade elétrica do capacitor de placas planas, né? Então, isso sugere, né, um meio prático para medir a permissividade, né, elétrica ou constante dielétrica de um material. Então, primeiro medimos a capacidade de um capacitor, né, sem material entre as placas metálicas. Resultando, né, se eu tenho vácuo entre as placas metálicas, eu chamo de C0 a capacidade, né, desse capacitor. Que é só trocar a permissividade aqui do meio, né, pela permissividade do vácuo. Depois enchemos o espaço vazio entre as placas com o material que está sendo investigado e medimos a nova capacidade elétrica. Então temos, né, agora a capacidade vai depender da permissividade do meio analisado. Então, se eu faço a razão, né, da capacidade do capacitor com a permissividade do meio pela a capacidade do capacitor com o vácuo, né, com a permissividade do vácuo, eu obtenho que a razão entre eles, né, é a permissividade relativa ou a constante dielétrica do material. Portanto, o coeficiente entre as capacidades elétricas
dá a permissividade relativa, né, ou constante dielétrica do material colocado entre as placas. Tá? Nos circuitos elétricos, né, o capacitor é representado por esse símbolo aqui. É 2 tracinhos, né, representando as placas. Então esses 2 tracinhos, né, separados por uma distância, significa um capacitor no circuito elétrico. E a gente pode ter 2 possibilidades aqui. Um após o outro em sequência, em linha, significa que eles estão em série, ou a extremidade de né, de todos eles ligados a um ponto só, de uma das placas, né, e da outra placa ligadas em outro ponto, todos em outro ponto. Então, nesse caso, os capacitores estão em paralelo. E pode ter a combinação das 2 situações, né? Alguns capacitores em paralelo e depois outros em série, né? Aqui em série, letra A, né? Aqui, e letra B em paralelo. Então, você pode ter alguns capacitores em série e outros em paralelo. Então, os capacitores podem ser combinados em 2 formas: em série e em paralelo, ou combinação destas 2. Na combinação em série, né, a letra A aqui da figura, a placa negativa de um capacitor se conecta à placa positiva do próximo, e assim sucessivamente. Em consequência, todos os capacitores têm a mesma carga positiva ou negativa sobre as placas. Então, se estão em série, aqui a corrente passa pelo mesmo condutor sem se dividir. A corrente é carga por tempo, né? Porque os capacitores vão ter a mesma carga. Mas eles vão ter potenciais diferentes. Eu tenho V1 para o capacitor C1, V2 para o capacitor C2, V3 para o capacitor C3 e Vn para o capacitor Cn. E o V, né, é a soma total do potencial, né, na extremidade aqui desse circuito de capacitores em série. Então, definindo V1, V2, V3, Vn, as diferenças de potenciais nos respectivos capacitores, né? Se C1, C2, C3 são suas respectivas capacidades, né? Respectivas capacidades elétricas, nós temos, né, que C1 é Q sobre V1, C2 é Q sobre V2, Cn é Q sobre Vn. Se eu isolo o potencial, né, eu tenho V1 igual a Q sobre C1, V2 igual a Q sobre C2 e Vn igual a Q sobre Cn. Então, o potencial total, né, é a soma dos potenciais, da diferença de potenciais, né, nos capacitores. Então, eu substituo aqui nesses valores na soma de todas as diferenças de potenciais. Então, eu vou obter aqui Q sobre C1 mais Q sobre C2 mais Q sobre C3 mais Q sobre Cn. Eu boto Q em evidência, né? Fico com uma soma aqui de 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 mais 1 sobre Cn. Como V é igual a 1 sobre C vezes Q, né? Que V1 é 1 sobre C1 vezes Q, V2 é 1 sobre C2 vezes Q, né? Então, isso aqui, 1
sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 mais 1 sobre Cn é 1 sobre a capacidade total, né, da soma dos capacitores em série. Então a capacidade total, 1 sobre a capacidade total dos capacitores em série, né, é igual à soma, né, dos inversos das capacidades dos respectivos capacitores. 1 sobre C igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 mais 1 sobre Cn. Isso para capacitores em série. Na associação em paralelo, né, parte B da figura, né, pega aqui a placa que está com carga positiva, né, eu ligo tudo no mesmo ponto. E as placas que estão com carga negativa, né, eu ligo tudo em outro ponto aqui. Então a gente diz que os capacitores estão em paralelo. Então, se eu tenho a diferença de potencial aqui, né, entre os dois pontos da união, né, dos lados positivo e negativo das placas do capacitor, né? Então, esse lado aqui das cargas positivas e esse lado aqui negativo das cargas negativas, né, eles têm a mesma diferença de potencial, né, que a gente chama aqui de V. Então, nesse capacitor aqui eu tenho a diferença de potencial V, nesse aqui eu tenho a diferença de potencial V e assim por diante. E a carga aqui vai mudar, né? Porque a corrente aqui ela vai se dividir por cada um dos capacitores. Ela entra aqui, por exemplo, e entra em cada capacitor desse, deixando uma carga diferente dependendo da capacidade de cada capacitor. Então, no capacitor paralelo, na associação em paralelo de capacitores, né, todas as placas positivas se conectam a um ponto comum, né, e as placas negativas também se conectam a outro ponto comum, de modo que a diferença de potencial é a mesma, né, para todos os capacitores. Desse modo, se as cargas são Q1, Q2, Q3, Qn, né, devemos ter C1 igual a Q1 sobre V, C2 igual a Q2 sobre V, Cn igual a Qn sobre V. Aí eu isolo a carga, Q1 igual a C1 vezes V, Q2 igual a C2 vezes V, Qn igual a Cn vezes V. A carga total, né, igual a Q1 mais Q2 mais Qn, igual a C1 vezes V mais C2 vezes V até Cn vezes V. Eu coloco V em evidência aqui e agrupo C1 mais C2 até Cn. Como, né, a carga é a capacidade vezes o potencial, né, então a capacidade total, né, aqui comparando as duas equações, vai ser igual à soma das capacidades dos capacitores. Então, para uma associação em paralelo, né, capacitores em paralelo, então, a capacidade total da associação vai ser a soma das capacidades dos respectivos capacitores. Então foi essa parte de capacidade e capacitores. Agora nós vamos ver a energia do campo elétrico.
do campo elétrico. Para carregar um condutor, não é necessário gastar energia, tá? Porque para trazer mais cargas ao mesmo tempo, né, realizamos um trabalho para superar a repulsão das cargas já presentes. Esse trabalho, né, produz um acréscimo na energia do condutor. Então, consideremos um condutor de capacidade elétrica C, tá? Com uma carga Q. Então, seu potencial, né? Então, C igual a Q sobre V, então o potencial é Q sobre C. Se adicionarmos uma carga de Q, né, ao condutor, trazendo desde o infinito, né, a carga de Q, né, o trabalho realizado vai ser dW igual a V dQ. Aqui, né, eu usei aquela expressão, né, trabalho, né, igual a Q, né, vezes V1 menos V2. Mas se você considerar num ponto, né, o potencial zero, né, e diferencial, você tem dW, né, igual a V dQ, onde o potencial aqui constante e você tem uma pequena carga aqui. Então, esse aqui é o trabalho infinitesimal devido a essa carga aqui daqui. Então, esse trabalho, né, é igual ao incremento na energia do condutor. dE igual a dW, né, igual a V dQ. Isso aqui é a energia, né, potencial, né, que é igual a variação na energia cinética, né? Então isso aqui é energia, né? Então, para um trabalho infinitesimal tem uma variação infinitesimal da energia, igual a V dQ. Mais V, né, é Q sobre C. Então Q sobre C dQ, né, é Q dQ sobre C. Então, a diferença na energia devido ao trabalho de trazer a carga do infinito até a região das outras cargas é Q dQ sobre C. O aumento total na energia do condutor, né, quando sua carga aumenta desde zero até o valor Q, que é igual ao trabalho, né, feito durante todo o processo, né, é integrar essa diferencial, né, com o dQ, né, variando de zero até Q. C é constante, o tiro da integral, fica a integral de Q dQ. Aqui a integral da diferencial é a própria função da energia, né, que é a linha, para diferenciar do limite de integração. E do outro lado tem 1 sobre C, que é ao quadrado sobre 2. De 0, né, até Q. Eu substituo o Q aqui, da carga total. Então a energia vai ser Q ao quadrado sobre 2C. Então, para o caso de um condutor esférico, né, C é igual a 4π vezes o raio do condutor. Né? A carga fica na superfície, ali na camada externa, né, da esfera. Então a energia, né, vai ser 1/2 de Q ao quadrado sobre 4πr. Então esta expressão, né, pode ser relacionada de um modo muito interessante, né, com o campo elétrico produzido pela esfera. O campo elétrico, né, criado por um condutor esférico a uma distância r maior que seu raio, né, é dado pela mesma expressão, né,
do campo de uma carga colocada na origem, né? Com a carga da esfera concentrada no ponto só. Então calculemos a integral do módulo do campo ao quadrado, né? Estendida ao volume externo à esfera. Da esfera. Então, para obter o volume elementar de integração, tá? Nós dividimos o espaço interior, né, da esfera em capas, tá? Ou cascas, né, ou camadas, tá? Vou botar aqui camadas, camadas esféricas finas, né, bem fininhas, espessura de raio R, né, e espessura dr. Então a área de cada camada, né, esférica é 4πr ao quadrado. Portanto, seu volume, tá, ele é a área vezes a espessura, 4πr ao quadrado dr. Então, integrando de R até mais infinito, né, do raio da esfera com carga, né, até infinito, mais infinito, do módulo ao quadrado do campo, né, em um volume, né, dV, um elemento de volume dV. Eu tenho o módulo do campo aqui, eu elevo ao quadrado, coloco na integral. O dV eu substituo por 4πr ao quadrado dr. Eu tiro as constantes da integral. A integral de 1 sobre r ao quadrado dr, de r até mais infinito. A integral de 1 sobre r ao quadrado é r a menos 2, né? Mais 1. Dividido por menos 2 mais 1, de R até mais infinito. Então a integral de R até mais infinito do módulo do campo elétrico no volume, né, vai ser a carga ao quadrado sobre 4π epsilon ao quadrado vezes menos 1 sobre R, né, de R até mais infinito. Menos 1 sobre R para R mais infinito é zero, né? Se bota um número muito grande aqui, no lugar de R, né, infinito, 1 dividido por um número muito grande é zero. Um número infinito, né? Aí fica mais 1 sobre R, então fica que é ao quadrado sobre 4π epsilon ao quadrado vezes R. Então, comparando esse resultado com a energia de um condutor esférico, né, que nós calculamos há pouco, então nós podemos escrever que a energia do campo elétrico vai ser igual a 1/2 vezes epsilon, integral de R até mais infinito, do módulo ao quadrado do campo dV. Se eu multiplicar esse resultado aqui por epsilon, ou esse resultado aqui por epsilon, né, e por 1/2, né, eu obtenho esse resultado aqui. Que é dado por essa expressão. Então, um cálculo matemático mais geral, né, indica que esse resultado é de validade geral. Tá? E a energia necessária para agregar um sistema de cargas, tá, pode dessa forma, né, ser expressa como essa equação aqui. Então vale para um condutor, né, de forma geral. No meio da permissividade elétrica, integral em todo o espaço do campo, do módulo do campo ao quadrado, integral do volume. Então, pode-se dar uma interpretação física importante a essa expressão. Podemos dizer que a energia gasta na agregação
de cargas foi armazenada no espaço circundante, de modo que ao volume dV, né, corresponde uma energia no meio de E da permissividade elétrica vezes o módulo do campo ao quadrado dV. Então, consequentemente, né, a energia por unidade de volume, né, ou densidade de energia, né, escrevi um E aqui diferente, tá, armazenada no campo elétrico, tá, vai ser um meio de epsilon, permissividade elétrica, né, do meio, vezes o módulo do campo ao quadrado. Então, essa interpretação, né, da energia de um sistema de partículas carregadas, distribuídas em todo o espaço onde o campo elétrico está presente, é muito útil na discussão de muitos processos. Então, tem a carga aqui, né, esférica, e tem uma camada aqui esférica de raio R e espessura dr. Então vamos aplicar isso, né? Para calcular a energia necessária para formar uma carga uniformemente distribuída, né, por todo o volume de uma esfera. Então chamaremos de R, né, o raio da esfera, e Q a carga distribuída uniformemente por todo o seu volume. Então a esfera tem uma densidade volumétrica de carga uniforme. Então, dividindo o volume da esfera em uma série de camadas esféricas, tá, finas, e de raios crescentes, tá, desde 0 até R, né? Então podemos imaginar que a distribuição de carga esférica foi construída de forma semelhante à de uma cebola, né? Então, de camada por camada, né, acrescentando-se camadas esféricas sucessivas até alcançar o raio final. Então, para calcular a energia da distribuição esférica de carga, né, devemos somar as energias despendidas na adição de cada uma das camadas. Então, a densidade uniforme de carga em toda a esfera é ρ igual a Q sobre o volume, né? Cuidado aqui, que é carga sobre o volume, então aí aqui é a densidade de carga. Vou botar aqui. Que vai ser carga, né, sobre o volume de uma esfera, 4/3 de πr ao cubo. Se o raio da esfera menor, né, é R, né, a carga Q contida nela, né, como a densidade é uniforme, é constante, tá? A densidade para a esfera total, né, ou para uma pequena esfera, né, concêntrica dentro da esfera grande, né, vai ser a mesma. E essa pequena esfera concêntrica vai ter uma carga Q, né, que eu chamei de Q minúsculo, e um raio R, que eu chamei de R minúsculo. E vai ser Q sobre 4/3 de πr ao cubo. Então as densidades serão iguais. Então, Q maiúsculo, que é a carga total sobre o volume total da esfera, vai ser igual a Q minúsculo, que é a carga parcial, sobre o volume parcial da esfera. Eu cancelo as constantes, vou encontrar que a carga parcial vai ser a carga total vezes a razão do raio parcial ao cubo pelo raio total da esfera ao cubo. E o potencial elétrico na superfície dessa esfera parcial, né, com essa carga aqui, vai ser Q sobre 4πε0r.
Aí eu substituo o Q por esse valor aqui, essa expressão aqui. Vou encontrar 1 sobre 4πε0r vezes Q R minúsculo ao cubo dividido pelo raio total da esfera ao cubo. Então vou obter 1 sobre 4πε0 Q R minúsculo ao quadrado sobre o raio total da esfera ao cubo. Então esse é o potencial. Para aumentar o raio de um valor dr, acrescentando-se uma nova camada esférica, devemos adicionar uma carga dq obtida diferenciando Q em relação ao raio. Então eu tenho Q aqui, diferenciando, eu tenho dq. A diferenciação é o que? Derivar aqui em relação ao raio vezes dr. Então fica 3qr ao quadrado, r minúsculo ao quadrado, dividido pelo raio total da esfera ao cubo, dr. Então a energia necessária para adicionar esta carga de Q à esfera, dE, é igual ao potencial vezes dQ. Então cuidado aqui para não confundir com o volume. Eu vou trocar esse V aqui, botar um V diferente aqui, tá? Para não confundir com o potencial. Então substituindo aqui o potencial em dQ, né? Aqui tem um potencial e tem um dQ. Então multiplicando e cancelando, vai cancelando, mas o produto aqui dá 3, 4π sobre ε0, Q ao quadrado, R minúsculo a quarta, dividido pelo raio total a sexta, vezes dr. Então a energia total necessária para obter o valor final da carga é, portanto, a integral dessa expressão. Então integrando, dE de 0 a E, de dr de 0 até o raio total da esfera, integral de dE linha, vai ser de 0 até E, vai ser energia aqui. Aqui na integral eu tiro as constantes, o raio total da esfera é constante, o raio parcial aqui é variável, R a quarta dE, de 0 até o raio total da esfera. Então, essa integral é fácil de resolver, R a 5 sobre 5, que é R a 4 mais 1 sobre 4 mais 1, tá? R a 5 sobre 5, de 0 até R. Eu substituo o limite de integração, Fico aqui 3Q ao quadrado sobre 4πε0 R a sexta, vezes R a quinta sobre 5. Aqui R a quinta sobre R a sexta, fica 1 sobre R. Então a energia total para formar a esfera carregada de raio R é 3/5 vezes Q ao quadrado sobre 4πε0, vezes o raio da esfera total. E uma aplicação interessante dessa equação é calcular a energia elétrica, ou energia coulombiana, de um núcleo cuja carga é Q igual a Z vezes E. A carga do núcleo é o número atômico dele, vezes a carga de um elétron, que é o número atômico é o número do próton, que tem no núcleo, o número de elétrons que tem no átomo, neutro, vezes a carga de um elétron. Então substituindo o que por Z vezes E, nessa expressão aqui, nós obtemos a energia para formar o núcleo,
com uma carga total de Z vezes zero. Que essa expressão aqui, 3/5, Z ao quadrado vezes Z ao quadrado, dividido por 4πε0r. Entretanto, né, no caso de um núcleo composto, né, de prótons e nêutrons, né, o núcleo, além de prótons, ele tem nêutrons. Então, não há uma distribuição de cargas uniforme, né, em todo o volume da esfera. Então, a carga está concentrada sobre os prótons, né? O nêutron não tem carga. Uma análise mais cuidadosa, né, dá um resultado ligeiramente diferente, no qual Z ao quadrado é substituído por Z vezes Z menos 1. Então tem aqui a esfera total de raio R, tem a esfera intermediária aqui de raio R minúsculo. E tem uma camada aqui, né, uma casca esférica aqui de espessura dr. Foi utilizado para fazer o cálculo. Então eu vou interromper, tá, para não ficar, já está terminando o tempo, né? Deixa eu ver aqui. Aí tem uma aula a seguir, né? Então a gente continua